Continuando a nossa homenagem a Jesus Cristo, vamos contar então como ele nasceu, segundo o Evangelho de Mateus. Tudo começou com sua mãe, Maria, que estava noiva de José. E antes que eles pudessem se casar, ela ficou grávida. Isso foi por obra do Espírito Santo. José era um homem muito justo. Então, quando ele soube disso, ele não queria que a Maria fosse considerada uma mulher promíscua. E aí ele planejou secretamente anular o casamento deles. E logo depois dele ter pensado nisso, apareceu um anjo no sonho que disse: José, fica tranquilo, continua com Maria, pois o que está ali dentro da barriga dela vem do Espírito Santo e você vai dar o nome de Jesus. E ele vai ser quem vai salvar o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que Deus já tinha falado há muito tempo através do profeta Isaías, que a virgem ia ter um filho e ele ia ser conhecido como Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz o filho, e ele lhe deu o nome de Jesus. Depois que Jesus nasceu, em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E ao ouvir isso, Herodes e toda Jerusalém ficaram preocupados. Então Herodes convidou os principais líderes e perguntou aonde Cristo deveria nascer. Então, os sacerdotes e os mestres da lei responderam que o Cristo deveria nascer em Belém, na Judéia, porque o profeta Miqueias havia escrito de que Belém não era a menor dentre as principais cidades de Judá, porque dela viria um governante, que seria o pastor do povo de Israel. Então, Herodes secretamente convidou os magos para uma reunião para saber exatamente quando essa estrela apareceu. E depois que ele conseguiu essa informação, ele mandou os magos para Belém e disse: Olha, quando vocês descobrirem exatamente onde está essa criança, me avisem para que eu possa ir adorá-la também. Depois de receberem as ordens do rei, os visitantes foram embora, e no caminho viram a estrela, a mesma estrela que eles tinham visto lá no Oriente. Então ela foi à frente deles e parou bem em cima de onde o menino estava. E eles ficaram muito felizes. Ao entrar na casa, eles viram o menino e sua mãe, Maria. Se prostraram, o adoraram e depois deram de presente ouro, incenso e mirra. Aí eles foram advertidos no sonho para não voltarem a Herodes, então voltaram à terra por outro caminho. Depois disso, José teve um sonho, e nesse sonho um anjo lhe disse para que pegasse sua família e fugisse para o Egito e permanecesse ali até que lhe fosse dado um outro aviso, pois o rei Herodes estava planejando matar o menino Jesus. Então ele se levantou, pegou o menino Jesus e a Maria no meio da noite e foram para o Egito, e eles ficaram lá até a morte de Herodes. E tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir aquilo que Deus tinha falado através do profeta: do Egito chamei meu filho. Herodes ele percebeu que havia sido enganado pelos magos, então ele ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em todas as proximidades. Então se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha escrito sobre o choro de Raquel, sobre seus descendentes, a nação de Israel. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho de José e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que queriam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Quando José descobriu que era Arquelau, o filho do rei Herodes, que estava governando a cidade de Judá, ele ficou com medo de ir para lá. Porém, em um sonho, ele recebeu instruções e foi viver numa cidade chamada Nazareno. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Gente, eu achei muito incrível que o pessoal fala muito bem. Eu não sei se teve que gravar várias vezes, agora eu tô pensando, né? Dá pra enganar, fingir que deu certo de primeira. Mas é legal porque eu, de propósito, dei instruções bem vagas pro pessoal gravar o negócio. Foi: fala o texto, você tem esse versículo e você tem que falar com as suas palavras. Eu não sei se eu disse com as suas palavras, na verdade, agora eu tô pensando. Alguns leram o texto, decoraram, né, certinho, palavra por palavra. Curiosamente, todo mundo usou a NVI. Eu não sei se, eu acho que eu não falei
sobre a NVI, mas todos nós usamos a NVI. Algumas pessoas mudaram bastante com seus maneirismos de fala, mas tudo isso vai construindo uma história que mesmo com... Foram 22... Eu não contei direito. 22 bocas diferentes. Ainda dá para entender. Eu espero que tenha dado para entender a história. Isso foi o final do capítulo 1 e o capítulo 2 de Mateus, o Evangelho de Mateus, que é um dos 4 evangelhos da Bíblia que conta a história de Jesus e um dos 2 evangelhos que conta a história de Jesus com mais detalhes. Mas o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas falam muito diferente. Eu percebi que eu preciso de um iPad para pregar. Você pode pegar para mim, por favor? Eles falam coisa muito diferente sobre a narrativa de Jesus. E eles não falam diferente porque a história de Jesus é confusa, porque um deles está mentindo, ou os dois estão falando coisa errada. Será que a gente não sabe o que realmente aconteceu? E talvez a gente não saiba exatamente como aconteceu, detalhe por detalhe. Talvez seja mais parecido com o jeito que Lucas falou, porque ele recolheu testemunhos, ele tentou contar uma história de certa maneira, mas mesmo naquela época, que nem o experimento que a gente fez agora com 20 e poucas pessoas falando da história, ainda dava para contar a história de alguém, Jesus, e Jesus não escreveu nenhum dos livros da Bíblia, Jesus não escreveu nada. A única coisa que a gente sabe que Jesus escreveu foi pegar o dedo dele e rabiscar no chão, no meio da areia, que está escrito em Mateus, esqueci o capítulo. Mas é interessante que histórias, elas não são feitas para contar, para a gente assistir de novo o que aconteceu naquela época. Elas são feitas para contar uma mensagem. Elas formam um quadro com várias palavras, com várias ideias diferentes, com várias... esqueci, eu não estou conseguindo falar muito bem. Desculpa, gente. Mas é muito interessante que vai formando. E eu queria então falar hoje sobre o plano de Deus nas nossas vidas, porque o Natal a gente fala sobre o nascimento de Jesus, e o nascimento de Jesus, como o pastor Joel tinha dito, é sobre a salvação do mundo. Não é só a minha salvação pessoal, glória a Deus, porque Ele também me atingiu, mas a de vocês também, e nós juntos somos a Igreja de Cristo, e nós, a Igreja de Cristo, somos chamados a também falar do Evangelho para outras pessoas de todas as nações. O plano dele é muito maior do que o pessoal enxergava naquela época, 2000 anos atrás, muito maior do que eles enxergavam antes ainda de Jesus vir, só com a promessa de que viria um Messias, maior do que qualquer coisa, porque o plano de Deus é insondável, e a Bíblia fala que quem mais poderia entender Deus, senão o próprio Espírito dele, por isso a gente depende disso. Então eu queria fazer uma analogia para a gente entender esse plano de Deus. A analogia que eu vou fazer, e desculpe que eu vou ser muito repetitivo nas palavras, mas eu vou falar sobre quebra-cabeça, porque quando eu estava preparando a mensagem me veio uma lembrança que aconteceu mais ou menos 3 anos atrás. Quando eu estava terminando meu tempo como seminarista lá na igreja Holiness de Santo André, foi logo antes de eu vir para cá, nas 2 semanas de março, nas 2 primeiras semanas de março de 2017, e eu cheguei aqui no final de março de 2017. 17? 18? Ninguém lembra, né? Em 2018 eu cheguei aqui. E naquelas semanas, quem estava lá era... Porque as trocas foram antes, né? Então, eu servi junto com o pastor Mac lá na igreja de Santo André. Mas, naquelas 2 semanas, eu participei junto com o pastor Carlos Lee e a Miriam Lee, a esposa dele. E... eu tento não ser muito informal, mas eu ia dizer tia Miriam, mas enfim. É porque eu sou jovem e nos retiros de pastores, antes eu ia como filho de pastor, então todos os companheiros pastores eu tenho mania de chamar de tios, desculpe. Mas ela fez uma coisa muito estranha, porque o pessoal não se conhecia muito bem ainda, eu com o meu jeito tímido, vou demorar uns 2 anos para começar a falar com as pessoas com mais intimidade, chamar nome e no meio da mensagem contar a história sobre os outros. Mas ela já no primeiro dia que ela estava lá, começou a conversar com as pessoas, juntar as pessoas em rodinhas para estar passando o tempo junto. Depois do culto, ela levou um quebra-cabeça. E a gente falou assim, nossa, né? Tipo, que diferente, né? Sei lá, alguém leva um bolo para conversar, não sei, tira um assunto. Ela levou um quebra-cabeça para todo mundo fazer junto. Eu acho que tinha 500 peças. Para quem é fazedor de quebra-cabeça, 500 peças aparentemente é fácil. Eu não sou um. Então, para mim, 500 peças era bastante. Mas... pelo que eu entendi, dava para ser feito por uma pessoa em uma tarde. Mas estavam com várias pessoas juntas e bagunçado do jeito que estava, com todo mundo da igreja, demorou uma tarde também.
Eu acho que se ela tivesse feito sozinha, ela teria terminado antes. E, para minha angústia depois, assim que a gente terminou, o trabalho sofrido e árduo de achar todas as peças e montar um quebra-cabeça para poder ver aquele quadro bonito, era muito bonito, eram umas flores lá, né? Que ela era um quebra-cabeça, não sei se era de colecionador, mas é um negocinho bonitinho lá que deram de presente para ela porque ela gosta bastante. E daí, assim que terminou, a gente não conseguiu nem tirar foto, né? A gente falou, nossa, né, que bonito. Daí ela falou assim, nossa, que divertido. E desfez na hora. E a gente ficou, nossa, mas por que você fez essa atrocidade com a gente? A gente deu maior trabalho. Ela falou, não, o divertido é montar junto. Agora a gente pode montar de novo. Daí a gente falou, nossa, agora? Não, agora não. Né? Mas é interessante porque, na minha cabeça, o objetivo do quebra-cabeça era ver o quadro. Mas talvez para aquela dinâmica juntos era montar o quebra-cabeça, com várias peças diferentes, com várias coisas que a gente nem sabe aonde que vai chegar, se não tem aquela capinha de cola para você ter a figura, para já saber. Muita gente tenta fazer sem a figura, e que é o que acontece nas nossas vidas. Os planos de Deus nas nossas vidas é um quebra-cabeça sem a figura. Quando a gente tenta montar, a gente não sabe que peça a gente está pegando, a gente não sabe nem se está de frente ou de trás, se ela é uma peça de quina ou se ela é uma peça do meio. Porque todas elas são muito diferentes e, para complicar nossos dias, tem peça de quebra-cabeça errado no meio do nosso jogo. Tá tudo misturado e a gente é muito ruim em saber qual que é qual. Normalmente, nesse momento da mensagem, eu leria o texto, mas o texto é um pouquinho comprido, então a gente fez aquele negócio e o pessoal já leu. Então, com isso em mente, eu vou entrar para a gente conversar sobre essa palavra em 3 aspectos que eu gostaria de analisar, pensando o plano de Deus como quebra-cabeça, lembrando disso, né? No Evangelho de Mateus, eu falei que os evangelhos são bem diferentes. Mateus, por algum motivo, ele é o meu evangelho preferido. Quando eu era criança e depois virou depois virou João, porque, né, João é bonito de ler. Mas depois eu falei assim, não, meu nome é Mateus, eu tenho que dar uma desculpa para ler mais, porque as pessoas perguntavam, falavam assim, nossa, você deve entender muito de Mateus, porque o seu nome é Mateus, e eu não sabia. Então eu estudei, e eu descobri que o Evangelho de Mateus é fascinante. E curiosamente, agora eu não sei nem se é coincidência, se foi palavra profética dos meus pais, ou se foi a minha vontade de buscar entender mais sobre o Evangelho de Mateus, eu descobri que eu combino muito bem com a leitura desse texto. Porque o Evangelho de Mateus você não pode simplesmente, nossa, né, eu vou ler como se fosse um texto, um poema bonito, que João, quando você lê, parece que você está lendo uma Capela Sistina. Cada vez você encontra os negócios bonitos e vai composição, harmonia, e você fala assim, nossa, eu estou sentindo Jesus aqui comigo. Mateus não, ele é um quebra-cabeça. Você tem que montar pacientemente, analisar, voltar anos à história judaica, voltar à cultura deles, analisar a arqueologia, analisar o grego e o hebraico, e você vai juntando todas essas coisas que para eles talvez fosse um pouco mais óbvio, porque eles não moravam 2000 anos depois, e eles não moravam um monte de quilômetros de distância, e eles não moravam em outro povo, eles eram um povo judeu, eles estavam lá em Israel, e eles estavam lá na época de Jesus. Quando eles ouviam aquilo, era o que para a gente é código, era normal. Mas eu gosto de ver códigos, e eu descobri que, diferente de quebra-cabeça, que eu só queria ver a imagem, no Evangelho de Mateus eu gosto de montar, e eu gosto de descobrir. Em uma conversa com o pastor Joel, eu descobri que ele é o oposto. Ele gosta do material, ele gosta de mostrar o quadro para as pessoas. Ele fala assim, nossa gente, olha só esse quadro aqui, que bonito. Eu vou pregar, eu vou fazer cópia e eu vou dar para todo mundo. Esse é o pastor Joel. Eu sou aquele que vai falar assim, gente, eu descobri uma peça nova. Eu vou contar para todo mundo, que nem o pastor, que daí ele conta para os outros depois. E é interessante que a gente também acaba sendo peça, porque vai juntando uma pessoa de um jeito e uma pessoa de outro jeito, e Deus usa de formas diferentes. A gente chama isso de ferramentas, obras de Deus, a gente chama isso de dons que Deus coloca no nosso coração. E, enfim, o Evangelho de Mateus, ele tem muitas dessas coisas difíceis que eu gosto bastante, então se em algum momento eu sair do roteiro, alguém me dá um olhar X, que daí eu volto, porque eu provavelmente vou fazer isso, me desculpem. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre as novas peças que a gente tem num quebra-cabeça. E quando a gente se depara com novas peças, a gente só pode seguir as instruções em respeito disso. Para ilustrar um pouco melhor, eu gostaria de pegar a primeira parte do texto que a gente está falando hoje, que está em Mateus 1, 19, 20 e 22. Eu recortei um pouquinho para não ficar muito comprido, o pessoal vai colocar ali
um negócio eu vou ler. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, a Maria, ele pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, veio o anjo e disse: José, não tema receber Maria como sua esposa. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera. José, ele sabia muito bem o que fazer. Ele era um cara justo, piedoso, já bem vivido. Ele não era tão jovem quanto eu ou algumas outras pessoas que ainda estão começando a vida, descobrindo os primeiros passos para tomar. Ele sabia o que fazer. Quando ele escutou a notícia de Maria, ele pensou na hora. Ele falou assim, eu preciso fazer isso. É o que eu acho correto a se fazer. E as peças que ele tinha à disposição faziam muito sentido. Ele entender que era aquilo que ele tinha que fazer. Mas José, porque ele era crente, porque ele era piedoso, mesmo que possivelmente ele nunca tinha visto um anjo na vida dele, apareceu o anjo e falou assim, olha, Deus está dizendo que é para você casar. Contra todas as peças que você tem na mão, faz isso que eu estou te falando. Toma essa peça nova. José é o exemplo do que a gente tem que fazer nas nossas vidas quando vem uma peça nova de Deus. Quando vem uma peça nova, a gente pode não conhecer, eu posso não fazer ideia do que eu estou vivendo e eu nem sei onde encaixar ela, mas eu sigo as instruções. Se Deus fala, faz um negócio que para a sociedade vai ser esquisito, talvez você vai ser julgado. Para você pode ser que tenha dúvidas, mas faz. Se é de Deus, aqui é o momento fácil, né? Esse daqui é o nível 1. A gente vai chegar nas partes mais difíceis. Mas se Deus fala explicitamente para você fazer, você faz. É a melhor coisa que a gente pode ter. José é um ótimo exemplo disso. Inclusive, eu estava conversando com um jovem essa semana sobre exemplos de maridos na Bíblia. E entre os 5 maridos mais top para um cara se modelar como exemplo, José está entre os 5 tops. Dás que marido novo pode copiar o estilo de vida de José, piedoso, voltado para Deus. Não fez nada de errado na Bíblia, até porque logo depois disso nunca mais fala sobre José. Mas copia o exemplo. Se a gente tem um plano em mente, muitas vezes isso acontece nos nossos dias. Eu já contei outras mensagens, meu plano era fazer engenharia porque todo engenheiro ganha muito dinheiro. É o que eu tinha escutado. E porque rima é verdade. Nos anos 90 isso era uma frase, né? Se rima é verdade. E eu pensei, bom, eu quero fazer dinheiro porque meu pai é pastor e pastor é pobre. E eu não quero ser pobre. E daí Deus falou assim, eu tenho uma boa notícia para você. Você vai ser pastor e você vai detestar dinheiro, você vai preferir ser pobre. Eu falei assim, não, imagina, Deus. E eu não fui tão assim que nem José, mas no final das contas Deus conseguiu me trazer para esse lado. E que bom, porque eu detesto exatas e eu acho que eu não teria passado nem se eu tivesse me esforçado para passar em engenharia. Uma peça nova que eu não esperava ver na minha vida. E isso acontece o tempo todo. Não talvez coisas tão grandes, a gente fala, nossa, vestibular, casamento, relacionamentos, mudança de rumo, mudar de cidade que você vive. Às vezes coisas pequenas também mudam o nosso rumo, e porque são pequenas, a gente se distrai achando que não tem nada de novo para seguir a vontade de Deus. Mas nessas horas, quando é discreto, a gente tem que perceber se as nossas peças já desgastadas nos nossos dias não são coisas que a gente simplesmente acha que é certo por inércia, mas a gente deveria escutar a orientação de Deus. Mateus, ele é bem explícito sobre essas várias orientações extras, porque o pessoal no Antigo Testamento tinha recebido toneladas de orientações que para eles eram antigas, porque quando, na época de Jesus e de Mateus e dos outros evangelistas, já tinha passado 400 anos, desde que nada mais na Bíblia era escrito, até a Bíblia que eles tinham, que a gente chama de Antigo Testamento. Eles já tinham todas as peças, que nem José também, e ainda assim, das peças antigas, ele tirou significados novos. São 5 citações do Antigo Testamento que Mateus faz. Mateus, ele é especialista em ficar citando a Bíblia no Antigo Testamento, em hebraico ainda, só para dificultar a nossa vida dos estudiosos hoje, porque eu não posso pegar no grego e ler Mateus, eu tenho que pegar, porque ele usou a Bíblia hebraica para escrever, e ele traduziu na hora, porque ele... Eu não vou dizer que ele era nerd, né? Ele era falante de hebraico, porque era a língua primária dele. Mas ele escreveu em hebraico, ele escreveu pensando em hebraico o texto em grego que a gente lê e traduz para português hoje. Então, muitas dessas coisas acabam sendo estranhas, mas a gente ainda assim conseguiu localizar esses 4 dos 5 trechos que ele coloca. O 5º dele, eu não sei se vocês perceberam no livro, no vídeo, eu coloquei a referência profetas.
porque a gente não sabe de onde ele tirou aquilo. Tem um monte de trechos semelhantes e não exatamente iguais na Bíblia. O que os estudiosos têm concordado é que ele provavelmente pensou em todos, por isso ele falou profetas no plural. E todas as outras vezes ele falou profeta no singular, porque é um trecho que ele estava se referindo. A gente não tem Mateus aqui para falar sobre isso hoje. Aconteceu aquilo que eu falei. Esses todos os trechos que Mateus foi colocando, é para eles naquela época, essa situação que eu exemplifiquei. Eram peças novas, significados novos de uma vida que eles já conheciam, mas eles tinham que mudar o rumo, porque aquele rumo que eles conheciam, o resultado daquele quebra-cabeça era, vai vir um novo rei Davi, ele vai matar todos os romanos, vocês vão tomar Israel de volta, vocês vão conquistar o mundo e matar todo mundo que não for judeu, porque judeu é melhor. Isso era o quebra-cabeça que possivelmente muitos deles iriam montar. Mas quando Mateus relê isso daí para um judeu naquela época, talvez aqueles que escolheram crer em Jesus certamente iriam montar depois disso um quebra-cabeça diferente, que não iam pensar em ser judeus, mas iam pensar em ser cristãos, junto com outros não judeus também cristãos. Que maravilha. A segunda coisa que eu gostaria de falar é sobre as peças que a gente já tem. Eu falei um pouco disso anteriormente, mas quando a gente não pensa nas peças novas que estão na nossa frente, o que a gente faz com as peças que a gente conhece? É muito mais perigoso de simplesmente tentar usar elas. A gente tenta criar regras novas para o jogo. E eu não sei se vocês sabem, quebra-cabeça só tem uma regra: montar de acordo com o resultado que tem que estar no final. É só. Se deu certo, então não importa o que você fez, se você colocou numa ordem diferente, se você começou pela borda, se você começou pelo meio, tá certo o jogo. O quebra-cabeça, ele só tem que chegar no quadro final. Ele não pode estar invertido, ele não pode estar quebrado, você não pode recortar para tentar fazer caber. É só montar. É muito simples o jogo. A nossa vida é um quebra-cabeça simples e a gente tenta criar regras novas. Exemplo disso foi Herodes, nos versículos 7 e 16 do capítulo 2. Pode colocar. Ele diz assim: então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Quando Herodes percebeu, depois, que ele tinha sido enganado pelos magos, ele ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos com 2 anos abaixo. Herodes, ele, assim como os outros, ele morava naquela região, ele conhecia a Bíblia, ele sabia que viria um Messias, que deveria ser o rei de Israel. Herodes não era nem judeu. E ele achava que ele era o rei de Israel porque Roma tinha colocado ele no poder. E ele queria se fazer tanto rei que ele construiu um templo, igual o templo de Salomão, para falar que ele era rei, que nem Salomão naquela época. E o povo não aceitava. Então ele teve uma ideia brilhante de matar o rei genuíno que deveria vir. Ele pegou as peças que ele tinha e, em vez de montar, porque estavam aparecendo peças novas, ele queria jogar fora as peças novas e recriar o jogo. Ele queria montar Lego com peça de quebra-cabeça. Ele queria fazer uma peça de teatro com peça de quebra-cabeça. Ele queria fazer qualquer coisa, menos montar o quadro que Deus estava planejando. Ele tentou manipular os magos e talvez ele até tivesse enganado, porque aparentemente os magos estavam voltando para reportar para ele, porque ele tinha dito que queria adorar. E foi Deus que mandou o anjo para impedir que isso acontecesse. Aí, discretamente, a gente começa a ver como funciona o plano de Deus, que a gente chama de misterioso, que tantos ditados populares falam: nossa, Deus escreve reto por linhas tortas, porque o jeito dele é misterioso, e ninguém consegue entender como Deus pensa. Mas a gente consegue ver como Deus age. A gente não sabe realmente e nunca vai saber como Deus pensa. Mas a gente vê que se Deus tem um plano, não importa o que a gente faça para tentar mexer no jogo, o plano dele vai cumprir. A única diferença que vai fazer é que talvez a gente não faça parte do plano dele. Se para mim eu tivesse insistido, e eu insisti, eu tentei prestar vestibular por alguns anos, eu fiz cursinho, toda vez que tinha simulado, eu tirava notas, eu quero tentar não me gabar, mas como a história é trágica, eu vou falar mesmo assim, né? Eu tirava nota bem alta, né? O simulado valia 90, eu tirava 85, 83, eu falava assim, nossa, eu vou passar no vestibular. Chegava no dia, eu tirava 40. E daí eu falava, não, tem alguma coisa muito errada. Meus pais falavam assim, não, acho que talvez você está nervosismo, né? Aí passou o tempo, fiz cursinho, trabalhei meu coração, falei assim, agora não estou nervoso. E daí eu tirei menos ainda. Eu falei, como é possível? E daí eu descobri que existia o negócio do Enem, né, tal, que você, na época era meio que, se você se inscrevia, você passava, né? Hoje parece que é mais difícil. Mas beleza, né, consegui entrar, fiz a faculdade por 2 meses,
e daí Deus me expulsou de outra forma, se não entendia a dica que ele tinha dado antes de impedir que eu passasse no vestibular, ele fez de outra forma. E eu me senti extremamente contrariado, Herodes deve ter sentido mesmo. Mas a gente sente isso todo dia, não? Quando a gente tenta ir por algum caminho, e inclusive no chamado. Eu citei o meu exemplo, mas muitos, aqui tem bastante jovens, mas muitas das pessoas também, em idade adulta, também se perguntam, o que eu tenho que fazer da vida em relação ao ministério de Deus? Talvez você já tenha encontrado sobre o seu trabalho, o seu emprego, você já está bem encaminhado sobre isso, talvez em situação estável, talvez em situação de crise também, mas muita gente ainda está se perguntando, o que eu tenho que fazer para Deus? Qual que é o meu chamado? Porque existe 2 chamados, chamado pastoral, chamado missionário, e tem gente que não tem chamado, é isso que muita gente imagina, mas existem infinitos chamados, infinitos não sei, né? Existem tantos chamados quanto pessoas existem e existiram no mundo, porque tantas vezes pessoas nasceram, foi vezes que Deus criou pessoas para fazer alguma coisa da vida delas. Tantas peças que existem no quebra-cabeça é o que Deus planejou para montar o quadro dele. Mas mesmo se eu tentar jogar uma peça fora, o quadro ainda vai ser montado. Então, se a gente for pensar isso da perspectiva de Herodes, pode parecer muito opressivo. Nossa, Deus é malvado, ele quer ir contra mim. Mas se a gente pensar isso da perspectiva de alguém que quer buscar genuinamente a Deus e quer servir a Deus ministerialmente, está buscando seus dons, não sabe como servir, se o plano de Deus é infalível e ele certamente vai fazer, isso serve ao nosso benefício. Eu posso até deixar quieto assim, né? Eu posso até parar de me preocupar excessivamente com isso e ter certeza que os planos de Deus vão se cumprir. Basta eu voltar um pouco atrás e ser que nem José. Se uma peça nova aparecer na minha frente, em vez de tentar inventar as regras do jogo, eu sigo as peças. E sobre isso, a questão é obediência. Na Bíblia a gente também vê o exemplo de Jonas, que Deus mandou claramente ele ir para um lado e ele foi para o outro, tentando criar regras, e Deus pegou e falou, se você pode criar regra nova para o jogo, eu também posso, e mandou um peixe para comer Jonas, e mandar ele de volta. Eu acho que as coisas começaram a ser mais fantasiosas recentemente. Nossa, a gente tem filme de ação, os personagens voam, o cara vira robô. Naquela época as coisas eram tão loucas quanto, só que era de verdade ainda por cima. Deus cria regras que a gente nem imagina, que toda vez que eu leio a Bíblia, eu vou confessar, eu dou risada porque parece que é para ser engraçado, e às vezes é sério. E tem um versículo, gente, em Samuel, Samuel está falando com um dos generais dele e fala assim, mas você é homem, não é? E a gente falou, eles estavam sério? Ele estava falando sério. Ele falou assim, você é homem, né? Mas na minha leitura moderna, isso soa sarcástico. Isso é um perigo muito grande, porque quando a gente transplanta para nossas leituras modernas, muitas vezes a gente pode tentar transplantar as regras também. A Bíblia, ela tem que ser adaptada nos nossos dias sobre o contexto, sobre a cultura. Se ele fala sobre ovelha, talvez a gente pense sobre riquezas. Se ele fala sobre tempo, a gente pense sobre tempo. Mas se ele fala sobre Nínive, talvez a gente pense sobre o chamado de Deus. Talvez Deus mandou a gente pregar o evangelho na faculdade, coisa que a gente nem imaginava, sem talento para oratória, sem dons aparentes, mas é um negócio. A questão da obediência é que não tem um jeito certo de obedecer que nem no quebra-cabeça. Pode ser por fora, pode ser por dentro, pode ser pela peça de canto, pode ser segurando uma peça até você achar onde ela encontra e depois a partir da outra, pode ser segundo o manualzinho, né, a imagem pronta. Obediência não tem um jeito certo de fazer, tem uma imagem certa para você formar. Talvez tenha alguém que vai encontrar com o seu chamado aos 8 anos de idade e vai dizer, eu quero ser missionária na África, e daí ela até hoje ainda fala que quer ser missionária na África, enquanto outra pessoa aos 19 anos vai dizer, nossa, eu sei que eu tenho chamado pastoral, mas se eu não contar para ninguém, talvez ninguém vai descobrir. Muitas formas podem ser o nosso jogo do quebra-cabeça, e para muitos também pode estar sendo obscuro dessas formas também. Mas a questão não é por como a gente faz o nosso trajeto. A gente passa muito tempo discutindo como que é o jeito certo de fazer. Aqui, eu me lembro também, na nossa igreja, a gente discutia sobre louvor, como que é melhor adorar a Deus. E é tão bobo, porque o melhor é adorar a Deus. Né? Se você está adorando a Deus, uma pessoa muda e uma pessoa surda, adora a Deus igual se eles têm o mesmo coração. Porque eles estão formando a mesma imagem, talvez um pela direita e um pela esquerda.
Agora, o errado é não montar o quebra-cabeça de Deus. Quando a gente briga por tentar fazer de uma forma ou de outra, a gente está tentando montar um quebra-cabeça que no final a gente pode não saber até colocar a última peça, mas a gente vai olhar e tem o diabo montado lá. Pelo amor de Deus, nos livre disso, gente. Vamos buscar um quebra-cabeça bonito. Todo quebra-cabeça tem que mostrar Jesus. A terceira coisa que eu queria falar é a parte difícil, porque a gente pensa, no primeiro caso de José, vem uma peça nova que é claramente de Deus. É óbvio que eu tenho que seguir. No segundo caso de Herodes, eu tenho uma peça minha, que claramente não é de Deus. É óbvio que eu não tenho que seguir. O que acontece quando tem um monte de peça na mesa? Algumas delas são minhas, algumas delas das minhas são de Deus, algumas delas são só de Deus e não são minhas, algumas delas são do diabo, e eu compartilho com isso por meus desejos do coração. E está tudo misturado, tem a mesma cor, tem o mesmo formato. Isso é o que a gente mais vai encontrar nos nossos dias. Talvez em termos de quantidade, não em termos de momentos grandes da vida, porque eu vou dizer que eu acho que os momentos grandes da nossa vida são bem direcionados para o que é de Deus e para o que não é. Quando eu era mais novo, tinha pessoas que, para mim, era uma coisa muito séria, mas era do tipo, ainda não tocou o sinal de entrar na sala, vamos entrar antes e furar a regra? Daí eu pensei, nossa, eu não posso fazer isso, porque isso é pecado. E daí me diziam que era tão bobo isso, porque era uma regra tão simples, mas aquilo ficou tão marcado no meu coração, que quando começou a chegar na época de drogas, bebidas e outras coisas difíceis, eu sentia tanta aversão, porque eu tinha acostumado a um jeito de viver, porque eu não queria entrar na sala mais cedo. A nossa vida precisa ser dessa forma. A gente tem que transformar esses momentos cinzas e difíceis de entender, pelo hábito, em momentos fáceis, claro, branco e preto. Por mais que a maioria das vezes não seja aparente ou não seja imediato, a gente vê isso. Talvez a gente não veja a imagem toda, e a gente não vai ver a imagem toda, porque, que nem eu falei, a nossa vida é o quebra-cabeça sem o gabarito. Essa palavra que eu estava procurando. E o que resta para a gente, então, é colocar uma peça de cada vez. Se vem uma peça nova, a gente ora e pergunta, Deus, essa peça é do Senhor ou não é? E se eu talvez não sei, glória a Deus, tem igreja para isso. Eu posso ir para o meu irmão e falar, você pode orar junto comigo? Eu estou buscando direção. E talvez algum ainda vai falar sem você nem pedir. E vai falar assim, eu recebi direção sobre tal coisa. Eu não faço ideia do que seja esse assunto. Você tem alguma coisa porque Deus me mandou te falar isso? E eu estou citando um testemunho real. E acontece. Esse testemunho que eu vou dizer, talvez todo mundo aqui vai ter algum desse em mente, porque aconteceu várias vezes na história do mundo. Comigo, algumas também. Gente, a gente tem que viver uma peça de cada vez. Os magos, eles vieram da região da Babilônia, talvez da Babilônia, que era terra de idolatria, ou daquela região toda. De qualquer jeito, não era a terra de Deus. Eles eram magos, significa cientistas, alquimistas, astrólogos, mas eles pesquisavam todos os tipos de coisa, todos os tipos de deuses. Eles tinham quantidade maior de peças do que qualquer um de nós poderia imaginar na frente deles. Mas quando veio uma que fazia sentido, eles não sabiam o que significava uma estrela de um rolo obscuro de um povo minúsculo, os israelitas, que falava que tinha uma estrela que ia brilhar numa região e alguém iria nascer lá. Eles só seguiram. Quando eles se deparam com uma peça diferente das outras, por mais que ela tenha uma aparência semelhante, eles seguiram. E daí depois eles se depararam com uma outra peça. Eles se encontraram com Herodes. E essa peça, no caso, não era boa, mas eles seguiram. E depois eles se encontraram com outra peça. E essa peça era a peça, fazer um jogo de palavras, era a peça angular, era Jesus Cristo, e essa era boa, de novo. Eles não tinham como distinguir, diferente de nós que recebemos da palavra de Deus pronta, digerida, mastigada em formato da Bíblia, super privilégio, eles não tinham nem recebido a Bíblia do Antigo Testamento, nem mesmo a tradição oral dos antepassados. Como eles iam saber o que era de Deus ou não? Eles foram uma coisa de cada vez. Está escrito nos versículos 1 e 2 do capítulo 2 de Mateus, que depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, os magos vieram do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram onde estava o recém-nascido rei dos judeus. Você vê que eles perguntam para Herodes, eles perguntam para a pessoa errada, mas a questão é que eles fizeram a pergunta certa. Quem faz a pergunta certa pode ser até que vai no lugar errado, mas se continuar fazendo a pergunta certa, talvez encontre com o lugar certo.
Se você pergunta por Jesus, e essa é a pergunta certa, eu vou afirmar agora sem dúvida para a gente, você vai encontrar com Jesus, porque Jesus não é um cara que está brincando de esconde-esconde, fugindo de você. Jesus é o cara que está te esperando para te encontrar. As nossas coisas pequenas, e eu falei de dons têm sido uma das coisas que mais tem tomado as minhas conversas com as pessoas perguntando como eu faço para encontrar com o meu dom. E a gente faz aqueles testes de dons, e os testes de dons nem sempre dão certo, porque teste depende de número, e às vezes a gente está no estado emocional, a gente está com sono e marca errado, e testes são limitados, são feitos por pessoas. Eles ajudam, dá uma orientação, mas o que mais ajuda a gente a descobrir o dom é viver pouco a pouco. Eu não descobri meu dom de um dia para o outro, que eu acordei e falei assim, nossa Deus, eu sonhei, e você me disse que o meu dom era a palavra de sabedoria. Não, foi 5 anos depois, que eu não sabia que eu estava exercendo o dom de Deus, que alguém pegou e falou assim, então, né, você sabe qual que é o seu dom? E eu falei, não. E daí a gente foi conversar junto e eu entendi que isso era igualzinho ao negócio que eu não sabia explicar que acontecia quando eu falava com as pessoas e vinha coisas do nada. Que eu achava que era, falando, nossa, né, minha criatividade está ardendo aqui, sou muito inteligente. Eu achava que eu era muito inteligente. Talvez eu fosse médio inteligente, mas quem era muito inteligente era Deus. Porque aquilo jamais eu iria imaginar. Coisas que falava para as pessoas que hoje eu vou comparar, eu penso assim, nossa, eu tenho 26 anos, sou estudado, estudei aconselhamento, vou falar assim, nossa, eu sei o que falar se alguém vier em crise na minha frente. E vem alguém em crise na minha frente com 26 anos, eu não sei o que falar, mas o Mateus de 10 anos falava os negócios de Jesus. E eu falava, por que você sabe, Mateus de 10 anos, o negócio de Jesus? Você nem leu a Bíblia inteira, você finge que você leu, mas você não leu a Bíblia inteira. O Mateus de 10 anos fazia isso. Mas o Mateus de 10 anos tinha lido Samuel inteiro, porque um dia ele estava entediado, e naquela época não tinha internet, e ele não tinha livros em casa. E daí ele falou assim, bom, eu vou tentar ler historinha, porque a historinha é mais legal que o resto da Bíblia. Só que o problema é que Samuel é meio comprido, e ele tinha parte 2. E daí eu fui ler, e porque aquilo ficou preso na minha cabeça, quando eu fui conversar, aquilo saiu da minha cabeça. Gente, o passo a passo do quebra-cabeça, às vezes é que nem os magos. A gente lê o que está na nossa frente, o que está à nossa disposição. E daí, no passo 2, a gente também vê. Para hoje, eu vou cobrar mais de todo mundo aqui. Está à nossa disposição a Bíblia inteira. Vamos fazer devocional todo dia. Porque não dá para montar quebra-cabeça sem peça. Dessas situações, eu gostaria de entrar em mais profundidade, mais detalhes, mas eu queria tirar um plano maior disso tudo. Na história de Jesus que a gente vê, o protagonista é Jesus e a gente está falando sobre a gente. A gente falou sobre José, a gente falou sobre Herodes, a gente falou sobre os magos. Jesus, ele aparece como um bebê nessa história e ainda assim é ele que está brilhando. Porque toda vez que alguém nessa história, qualquer outro personagem, olha para Jesus, ele encontra a solução e ele encontra a saída. Seja com uma peça nova, seja com as peças que ele já tem, seja sem saber distinguir o que ele tem em frente. Mesmo a Maria, que diz que ela não sabia o que fazer com o que foi falado para ela, mas ela guardou no coração. Se vem uma peça que a gente não sabe o que usar, e aparentemente ela não encaixa em nenhum lugar hoje, que nem no quebra-cabeça, eventualmente ela vai encaixar, guarda no seu coração. Se não for de Deus, por outro lado, joga fora imediatamente. Algumas coisas são óbvias que não são de Deus. Se alguém te disser que Deus não é bom, que Deus está te torturando, que Deus, na verdade, não tem um plano para você e você foi a única pessoa que Ele não escolheu para fazer feliz, e eu estou tirando isso dos meus próprios sentimentos, mesmo atuais, é mentira. E a gente tem que dizer não para isso todos os dias, porque mesmo eu, depois de viver como pastor por 2 anos, passa esses pensamentos muitas vezes na minha vida. Para o plano de Deus, porque se a gente tenta montar o plano de Deus com as profecias do Antigo Testamento, ele vai mostrar Jesus. Se a gente tenta montar com o ensino do Novo Testamento, ele vai mostrar Jesus. Se a gente tenta montar com o sangue dos mártires no começo da história da igreja, ele mostra Jesus. Se a gente montar com as maravilhas que Deus tem feito nos nossos dias, e certamente Ele fará mais, precisa mostrar Jesus. Se você quer seguir o plano de Deus, se o pessoal de casa, especialmente aqueles que não conhecem a vida com Jesus, querem seguir a vida com Ele, todo plano que você precisa viver, precisa mostrar Jesus.
obrigado porque a gente pode servir, porque a gente pode juntos, meu Pai, formar um quebra-cabeça que mostra a Tua imagem gloriosa, meu Senhor. Por favor, seja conosco e Tua graça seja com a Tua igreja, meu Pai. Abençoa a todos nós para que a gente possa ir, meu Pai, na Tua direção, para que a gente, como corpo de Cristo, possa montar, meu Pai, da Tua imagem para a Tua adoração, Senhor Jesus. Por favor, seja conosco.